amigos, estamos de volta com mais um reactzinho aqui para vocês. Novamente trouxemos mais um vídeo do canal do Lazo. Vocês estão gostando muito dos reacts que eu faço aqui do canal do Lazo. Hoje o vídeo dele se chama Vergonhas que Passei. Não tenho ideia de como que ele vai ser. E vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos começar. Eu era muito amigo de um menino na infância. E eu era tão amigo dele que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha. Nós éramos melhores amigos. Legal, e às vezes, nos finais de semana, a mãe dele levava a gente pro shopping. Ou pra ver filme, ou pra comer alguma coisa. Legal. Nesse dia, a gente tava sentado em uma lojinha do McDonald's no shopping. E a gente tinha terminado de comer. E a mãe dele falou: Ó, se vocês quiserem ir no banheiro, vão logo, porque já vamos embora. Então eu e meu amigo aproveitamos pra ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. E aquela era a primeira vez que eu entrei em um banheiro no shopping. Oxi. Não parecia que era muito diferente do banheiro que tinha na minha escola. Mas enfim, depois de 1 minuto, eu saí da cabine e fui lavar minhas mãos. Só que quando eu cheguei na pia, a torneira do shopping era muito esquisita, porque não tinha um volante pra poder girar a torneira. As torneiras que eu usava em casa eram aquelas de girar e sair água. Mas a do shopping, por mais que eu girasse, não tava saindo água. Tinha que apertar. Eu pensei, essa torneira deve estar sem água, vou ver outra. Aí eu fui na torneira do lado, tentei girar ela, só que ela também não saía água. Tinha que apertar. E nessa hora eu já tava confuso. Até que um cara que tinha acabado de usar a torneira saiu do banheiro. Então eu fui lá na torneira que ele usou, girei a torneira e não caía água nenhuma. Na hora eu já tava com muita raiva. Aí eu comecei a girar muito a torneira. Não é possível que essa também tá sem água. Acabei de ver o cara usando. Mano, na hora que eu dei a 20ª volta na bica, o bagulho saiu voando. Não! Eu não acredito. E começou a sair um jato de água da torneira. Parecia um chafariz. O meu amigo saiu do banheiro na hora. Mano, o que tu fez? Eu tentei girar a torneira, ela explodiu. Cara, a torneira não é de girar, tem que apertar aqui em cima. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não é possível. Eu tentei colocar a torneira de volta, mas não dava, mano. O jato d'água não deixava. E já tava inundando o chão do banheiro inteiro. Eu já tava super nervoso. Eu tava com medo de entrar alguém no banheiro e me prender. Ei, você tá preso. Um desperdício de água de banheiro de shopping. Então eu fiz simplesmente o mais óbvio de se fazer. Pedi ajudar algum adulto? Não. Chamar algum funcionário do shopping? Não. Eu simplesmente saí correndo. Eu e meu amigo. A gente não contou nada pra mãe dele, a gente só foi embora. Eu não acredito. Mas como eu ia saber que existia essa tecnologia de torneira? Eu era pobre, eu pensava que só existia torneira de girar. Como é que eu ia saber que existia uma torneira que você tinha que apertar em cima dela? Não dava pra mim saber. Mas uma coisa engraçada é que uns dias depois, passou uma notícia na televisão falando que a região onde o shopping ficava tava com falta de água. E por um tempo eu pensei que foi culpa minha. Mas eu acho que deve ter sido só coincidência. Mas o pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. Perto da rua que eu morava tinha um mini condomínio. E sempre que eu ia pra escola e voltava, eu sempre passava por esse condomínio, indo e voltando de bicicleta. Em frente a esse condomínio tinha meio que uma lojinha que vendia um bocado de coisa. Então de vez em quando eu parava lá pra comprar um biscoito pra levar pra escola. Mas no dia a dia era isso, era bem normal. Eu ia e voltava pra escola passando por aquele condomínio. Só que teve um certo dia que, quando eu tava passando por esse condomínio, tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto por lá. Uma menina que tinha um estilo único. E ela tinha um penteado mais legal que eu já tinha visto. Eu não sei se ela tinha se mudado pra aquele condomínio ou se ela tava lá visitando alguém que mora lá, mas isso não importa. Quando eu voltava da escola, às vezes eu via ela no portão. E obviamente eu ficava olhando pra ela. E eu não ficava olhando pra ela porque eu gostava dela ou algo do tipo, até porque nessa época eu gostava de outra garota na escola que nunca me deu bola. Entendi. Mas eu olhava pra ela porque eu achava o cabelo dela muito massa. Não, é legal raro ver uma ver garota com cabelo assim. Pelo menos pra mim, acho que até hoje foi a única que eu vi que cortava o cabelo desse jeito. E eu ficava olhando mesmo, tô nem aí. Eu ficava admirando, né? Eu acho que as pessoas gostam de ser admiradas. Sempre que eu via alguma pessoa com um visual legal, eu pegava de inspiração pra me desenhar quando chegar em casa. Eu fazia muito isso. Isso é coisa de artistas, vocês não entenderiam. A gente gosta de ficar rolando no Pinterest até achar alguém legal pra desenhar. Mas é muito mais legal quando você acha inspiração em alguém que tá na tua frente. Parece que foi o destino que colocou ela ali pra me dar inspiração de desenho. Mas enfim, nesse dia eu fui pra casa e desenhei ela. Mas não ficou muito bom, porque eu não lembrava muito das características do rosto dela. Eu acertava o cabelo, mas o rosto dela
ficava esquisito. Isso se tornou uma rotina minha. Sempre que eu passava lá pra ir pra escola, ou então voltava da escola, eu ficava olhando pra ela, pra tentar entender o máximo do rosto dela. Mas isso era algo muito rápido. Eu olhava pra ela de longe, tipo, por 3 segundos, e depois desviava o olhar pra não parecer muito suspeito. É tipo quando você tá olhando pra um crush seu na sala de aula, mas ninguém pode saber que você tá olhando pra ela, então você começa a olhar pra ela com um rabo de olho, achando uma ótima ideia, que ninguém nunca saberia que você estaria olhando pra ela, mas na verdade fazendo isso só fica ainda mais explícito, porque você fica com uma cara de idiota no meio da sala de aula. Enfim, eu não queria que ela me pegasse olhando pra ela e me achasse um esquisito e interprete alguma coisa errada. Eu com certeza não ficaria parado olhando pra ela parecendo um estranho, né? Tá bom, eu comecei a fazer isso também. Eu ia na lojinha comprar biscoito e eu aproveitava pra ficar olhando pra ela. Olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um estranho, um stalker. Eu fazia isso por estudos artísticos. Mas como eu fazia isso quase todo dia, eu só não fazia todo dia porque eu faltava muito na escola. Mas um dia, quando eu tava olhando pra ela, ela olhou pra mim de volta e eu desviei o olhar rapidamente. E tipo, caramba, será que ela percebeu? É óbvio que ela percebeu. Você fica olhando pra ela todo dia. Sim. Uma hora ela ia perceber. Mas eu só peguei meu biscoito e fui pra casa. Mas um outro dia eu tava passando pela rua e eu nem tava indo pra escola nesse dia. E lá tava ela, sentada na calçada. E como sempre eu passei olhando pra ela. E eu vi que ela olhou pra mim, mas com uma cara de assustada. Eu não percebia, mas provavelmente eu ficava olhando fixamente pra ela. Aí ela deve ter se assustado, né? Tipo, se eu fosse uma mulher sozinha na rua e eventualmente passa um cara olhando fixamente pra mim, eu também ficaria assustada. Oxe, tá maluco? Esse doido quer me sequestrar, fica me olhando todo dia. Depois desse dia, eu acho que ela realmente ficou com medo. Tanto que tava ela e um amigo dela, ou irmão, ou primo, namorado, Nossa, eu não sei o que era mano. dela. Mas ela deve ter falado sobre isso pra ele. Ai, tem um cara ali que sempre passa aqui na rua, eu acho que ele quer me matar. Em outro dia, quando eu tava passando naquela rua, tava ela e o cara em pé na calçada. E os dois ficaram me olhando fixamente com raiva enquanto eu passava de bike. E não disseram nada. Eles só me olharam. E eles ficaram me olhando com um olhar de tipo, moleque, se tu não for embora agora... Vai te encher de porrada. Rala daqui, moleque. Eu só passei por eles e pensei, por que eles estão me olhando? Será que eu mijei nas calças de novo? Não foi isso. O que é então? Ah, que gente estranha. Mas enfim, eu nunca mais passei naquela rua porque eu me mudei de casa. Ela provavelmente deve ter se sentido aliviada que o maníaco que perseguia ela nunca mais apareceu. Ela deve ter achado que eu fui preso por ter matado alguém, mas eu realmente só fui perceber que eu tava agindo igual um esquisito anos depois, quando eu tava na cama de madrugada. Caraca, era por isso que eles estavam com raiva de mim, eu era esquisito. E olha, eu não tava jogando charme nela, nem algo do tipo, até porque eu nem sei fazer essas coisas aí não. Eu tava normal, a não ser que meu olhar normal seja esquisito. Eu nunca pensei que se uma pessoa me visse olhando pra ela iria achar que eu estivesse pensando algo ruim dela. Eu achava que elas iriam pensar, nossa, olha aquele menino me olhando, com certeza tá me admirando. Mas na verdade devia ser tipo, caramba, eu acho que esse maluco quer me matar, ele não para de me olhar. Acabou o vídeo? Eita, mas é melhor você dar like nesse vídeo, senão eu vou aparecer na sua janela às 3 horas da manhã e irei ficar te olhando. Entendi. Cara, que vídeo sensacional, cara, que vídeo engraçado. Mas falando sério, não existe nenhuma pessoa que não ache estranho você ficar encarando ela por muito tempo. Não existe. Tipo assim, pode até ser que a pessoa goste de você, ache você legal ou não, mas você sente, mano, uma sensação estranha, velho. Você sente, tipo assim, tu sente alguém te encarando, você sente algo estranho. Até mesmo se for algum amigo seu, tipo, se um amigo seu ficar te encarando muito, você vai ficar tipo, mano, que tá acontecendo, velho? Por que você tá me encarando? Cara, mas enfim, que vídeo legal, mano. Nossa, eu dei muita risada, mano. Adorei, estilo de... Mano, legal demais. E se você gostou do meu react, por favor, deixa o like também nesse vídeo aqui. Agora vai estar passando aqui do meu lado um outro vídeo do Toragem Jovem pra você estar assistindo. Se você quiser, clica aqui do lado, pô. Assiste outros videozinhos no canal. Muito obrigado por ter assistido até o final e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!